Graça e paz, amém? Meus irmãos, é uma alegria poder compartilhar a palavra, conhecer mais um pouco do rebanho do Senhor, né? Sei que os irmãos podem estar estranhando minha maneira de falar, eu sou do Paraná, então se eu falar leite quente aqui, não se preocupem que é a nossa maneira. Mas eu estou pastoreando ali o campo missionário em Nova Alvorada do Sul, eu e minha esposa. Nós somos casados há 40 anos, temos 2 filhas, 4 netos, porque 3, um está chegando aí agora em dezembro. E Deus nos deu o privilégio de pastorear ali esse campo missionário. Eu sou obreiro exclusivo da Junta de Missões. Nova Alvorada do Sul não tem parceria com a igreja, presbitério, então é a Junta de Missões que está ali. Eu sou obreiro exclusivo deles. Já estive em outros campos da Junta de Missões, mas e agora nós viemos aqui para o Mato Grosso do Sul. Eu falei Mato Grosso esses dias, foi um coro assim na igreja. É do Sul, pastor. Então eu nunca, confessar para os irmãos assim, eu nunca imaginava eu vir trabalhar aqui no Mato Grosso do Sul. A gente sempre pensa lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Mas e Deus nos trouxe aqui para o Mato Grosso do Sul. Uma alegria, né, trabalhar nesse campo e conhecer mais irmãos. Agradeço ao pastor, ao conselho, por esse privilégio de compartilhar a palavra do Senhor. Então, eu lembro assim que quando eu me formei no seminário, e até nós tivemos um churrasco aqui com o pastor, e falando de formação, e ele falou assim: não, eu sou do sul-americano. Eu falei: que bom, eu também sou. Aí ele falou: eu me formei em 2000. Eu falei: mas eu também, mas eu não lembro ele na classe, né? Só que eu me formei em Londrina e ele aqui no Mato Grosso, né? Então, Mato Grosso do Sul, perdão. Então é uma alegria, né, assim, conhecer mais companheiros de labuta, como dizem. Continua no Sul. Não, e a igreja que eu estava antes de Guarapuava era Laranjeiras do Sul, né? Então sempre o Sul está na minha história, sempre na história. A cidade que eu vim, Guarapuava, uma cidade fria. Em 2013 nevou lá. O normal do inverno, que nem agora pela manhã eu conversando com a minha filha, uma delas, eles estavam indo para a escola dominical, todos de blusa, chuva e frio, né? E eu falei assim: aqui está calor, né? Aqui tá. Então assim, é uma diferença de clima, e assim a cultura a gente vai se adaptando, né, com os irmãos que, pelo menos em Nova Alvorada do Sul, tem muitas pessoas lá do Nordeste, aqueles estados lá. Então a gente vai se adaptando à maneira de falar, né, pegando o jeito do andar da carruagem, tá certo? Mas, meus irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Falar sobre missões é uma alegria. Eu digo assim que o primeiro campo que eu participei, depois que fui para o ministério, antes do ministério, eu era bombeiro. Eu abri mão da carreira. Quando eu me formei, assim rapidamente, no dia 1º de dezembro, foi a formatura. No dia 9 de dezembro, foi a sabatinada no presbitério. E aí sabe que a sabatinada não é fácil. Eu passei, graças a Deus. No dia 17 de dezembro, eu fui ordenado, não passei pela licenciatura, fui ordenado. No dia 27 de dezembro, eu pedi a baixa. E no dia 5 de janeiro de 2001, eu assumi o primeiro campo, um campo missionário também, em Marechal Cândido Rondon. Chegamos lá, tinham 5 pessoas, e Deus nos agraciou. Quando nós saímos lá, tinham 25. Daí nós fomos para outro campo, também, na época era pelo PMC. Depois daí pastoreamos igrejas, depois voltamos para o campo missionário, em Laranjeiras do Sul. Chegamos também 6 pessoas,
entregamos com um templo construído, 28 membros professos, e fomos para Guarapuava novamente. Então, na região de Guarapuava, ficamos ali uns 18 anos. Então, para falar sobre missões é uma alegria, né? A gente fazer parte desse rebanho do Senhor. Eu quero dizer assim, meus irmãos, que a missão, fazer missões, não é só para o missionário, não é só para o pastor, o presbítero ou o evangelista. Todos nós temos um chamado. E a missão começa pela nossa família, vizinhos, colegas de trabalho, faculdade, escola, enfim, aonde Deus nos colocar. Mas eu quero compartilhar com os irmãos e falar sobre missões. Não podemos partir senão em Atos dos Apóstolos. Eu convido vocês que abram suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu quero ler com os irmãos do verso 1 até o verso 8. Mas deixem aberto aqui no capítulo 8, nós vamos caminhar um pouco nesse texto. E em respeito e reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Atos capítulo 8, do verso 1 até o verso 8. A palavra de Deus diz assim para nós: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Pai, a Tua palavra foi lida e nós pedimos, no nome de Jesus, fala ao nosso coração, renova, Deus, a nossa fé, esperança e confiança no Senhor, e desperta em nós o desejo de anunciar a Tua palavra. Obrigado pelo Teu povo reunido e por essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Tem um site que é guia-me.com. É um site que fala mais sobre missões. E numa das notícias que tem ali, os refugiados da guerra lá agora me fugiu o nome, da Rússia e da Ucrânia. Eles foram dispersos aí por vários países que os receberam. E eles, aonde eles foram, os cristãos refugiados, eles fundaram 160 igrejas em 4 anos, esses refugiados. Então, isso nos leva a crer e a pegar esse texto dentro do contexto de perseguição aqui, e vemos nos nossos dias também igrejas sendo plantadas por essas pessoas que saíram dos seus lares, das suas cidades, e foram para um lugar que eles não queriam, e lá eles estão plantando igrejas. Então tem 160 igrejas plantadas aí ao redor do mundo por esses refugiados que foram para esses lugares, né? Mas o texto para nós, meus irmãos, nos mostra essa perseguição. O texto nos fala que naquele dia, né, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Podemos imaginar assim a igreja em Jerusalém, tranquila, não saindo dos seus 4 cantos, mas Deus, na sua infinita graça e conhecimento e soberania, permite isso para que a igreja saísse. Mas o texto diz que, exceto os apóstolos, os outros todos foram para outras regiões. E aí aparece Filipe. Filipe vai para um lugar que, aos olhos daqueles judeus lá de Jerusalém, eram pessoas que não deveriam
ouvir a palavra. Eram pessoas que estavam lá, eram samaritanos, mestiços por causa do exílio, mas que eles não tinham aquela pureza aos olhos dos crentes ali de Jerusalém. E Felipe, Deus leva ele até Samaria para pregar a palavra, para anunciar a palavra. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala que no verso 3, Saulo, porém, assolava. Ele faz um comentário que essa palavra assolava dá a ideia de um animal que segura sua presa e chacoalha tanto assim, a ponto de rasgar, tirar um pedaço da sua presa. Mais ou menos é o que o Hernandes Dias Lopes fala desse texto que Paulo assolava a igreja. Então imagine a intensidade da perseguição aqui que Saulo estava fazendo para a igreja. E aí eles saem, no verso 4, quando diz: entre os que foram dispersos, dentre as suas traduções aqui, nós podemos dizer que foram semeados. E aí a gente vê a soberania de Deus. Aí a gente começa a olhar aquilo que Deus tem preparado para a igreja. Podemos dizer assim que esses foram semeados por Deus para levar a palavra, para levar essa semente. E ali diz que as multidões atendiam ao que o Felipe dizia, porque Felipe anunciava a Cristo. Meus irmãos, se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos e vermos até o aparecimento do apóstolo Paulo, o teor da mensagem era Cristo, Eles faziam uma referência ao Antigo Testamento e vinham vindo até centralizar em Cristo. A partir do apóstolo Paulo que começam os grandes temas teológicos, e aí nós vemos em Romanos, em Gálatas, temas importantes dentro da teologia. Mas até esse momento, eu acredito que a mensagem era simples, era Jesus. Nós devemos pregar a Jesus. Muitas pessoas pensam que, mas eu não entendo muita doutrina, como que eu vou evangelizar? Esqueça, você não vai doutrinar ninguém sem falar de Jesus. A pessoa não vai entender o que é doutrina sem entender primeiramente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aqui vem falando que esses espíritos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Deus age soberanamente sobre a sua criação, sobre os seus eleitos, sobre o povo que Ele escolheu. Foi como o reverendo Marcos falou agora, desse senhor que estava ali, naquele momento de consciência dele, ele ouviu e entendeu a mensagem do Evangelho. Então Deus tem um propósito, tem o tempo de Deus para tudo. Daí aparece Simão na história, porque as coisas estavam acontecendo, Samaria estava sendo um avivamento tão grande, que as pessoas estavam perguntando o que estava acontecendo lá, a tal ponto de que Pedro e João vão até Samaria, aqueles fundamentalistas, a qual João falava assim: Senhor, falando para Jesus, quer que mande descer fogo do céu para queimar essa aldeia que não nos recebeu. Agora Pedro e João, eles vão até Samaria para ver o que estava acontecendo, para ver esse mover soberano de Deus, um mover grandioso de Deus. Então a missão estava ali. Deus leva Felipe até Samaria por causa da perseguição, e as coisas acontecem. O Evangelho é pregado com autoridade, com intrepidez, e o Evangelho, diz o texto aqui, que as pessoas estavam acreditando mais e mais, porque ele pregava, porque tinha autoridade. Meus irmãos, e diante dessa breve introdução aqui, eu quero pensar com vocês que a missão de Deus avança, apesar da perseguição. A missão de Deus avança, apesar da perseguição. Por quê? Aonde que começa Começa com a morte de Estevão. A partir da morte de Estevão, que diz, naquele dia levantou-se a perseguição, e o Evangelho começa a ser pregado, não mais em Jerusalém, somente em Jerusalém. E aí nós olhamos Atos 1:8, quando fala que sereis minhas testemunhas
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nessa perseguição, a igreja começa a crescer. Meus irmãos, do verso 1 até o verso 4, Deus usa essa perseguição, como eu já fiz a introdução aqui. Somente os apóstolos ficaram ali, mas os outros foram dispersos, foram semeados para anunciar a palavra. Eu quero dizer para os irmãos que essa perseguição não pegou Deus de surpresa. Na perspectiva humana, sim, mas Deus já tinha proposto no coração dele todas as coisas. Eu creio na soberania de Deus. A igreja presbiteriana crê na soberania de Deus, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A teologia reformada enfatiza a soberania de Deus, e Deus é soberano no agir dele na história. O que eu olho aqui, meus irmãos, que na perseguição, na dificuldade, é que nós vemos o agir de Deus. Se você olhar a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 50, José declara assim: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ou seja, os irmãos de José intentaram o mal, mas Deus usou aquilo para conduzir o povo dele depois lá no Egito para ser saciado, porque ele enviou José para preparar tudo aquilo. Meus irmãos, e o mesmo acontece aqui, nessa perseguição. A perseguição virou estratégia de Deus. A perseguição virou estratégia missionária nas mãos de Deus, para levar o Evangelho da graça, o Evangelho que transforma vidas. Ou seja, a igreja saiu daquele, eu vou usar um termo, quem sabe até um pouco pejorativo, daquele mundinho ali, para que a igreja saísse, o Evangelho alcançasse outras vidas, porque estava muito cômodo para os crentes ali de Jerusalém, estava muito cômodo para os apóstolos, não estava tudo tranquilo. Por que nós vamos nos preocupar? Estamos fazendo aqui os nossos convertidos. Meus irmãos, se nós trouxermos para os nossos dias, a igreja nunca cresce apenas em tempos de conforto. A igreja nunca cresce. Quando surge uma dificuldade, é que nós vemos os verdadeiros cristãos, os verdadeiros convertidos, aqueles que não têm o joelho engessado, aqueles que se dobram diante de Deus, aqueles que choram diante de Deus. Deus usa crises, mudanças e dificuldades para abrir as portas do Evangelho. Uma vez eu vi um pregador, ele falando que o ministério dele, nos campos que ele trabalhou, era visitar as capelas onde estavam sendo feitos os velórios. A estratégia dele era ir nesses lugares para pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estavam passando por momentos de luto. Segundo ele, ficam mais receptivas à palavra. E o ministério dele era esse, aonde tinha velório, ele estava lá, se colocando à disposição, entregando folhetos, falando, orando. Ele usava mas é um momento de sofrimento, mas é onde a pessoa está mais vulnerável para outras pessoas virem falar, mas ele vinha com a mensagem do Evangelho, ele vinha com a palavra de consolo, aquele Evangelho que transforma vidas. O campo missionário dele era esses lugares. Quando nós olhamos essa dificuldade também, quando a igreja também está passando por uma dificuldade, nós podemos imaginar assim que esse sofrimento, por mais que a igreja tenha dificuldade, mas ela não pode perder de vista a missão. Não pode perder de vista, porque a missão não se interrompe na dificuldade. Muitas igrejas pensam só em si mesmas. Eu quero deixar assim um voto de louvor a essa igreja,
porque eu acompanhei o mês inteiro falando sobre missões. Em muitas igrejas nem se fala em missões. Esquecem que existe uma junta de missões, existe um PMC, existe uma PMT, existe uma missão Caiuá. Mas nós estamos olhando para isso. E Deus usa a perseguição para impulsionar, para levar o Evangelho. E o texto me mostra claramente isso, os que foram dispersos. Se eu perguntar aqui para os irmãos, quem que não é do Mato Grosso do Sul aqui, erga a mão. Quem que não é do Mato Grosso do Sul? Quase que os que estão aqui, uns 80%. Vocês pararam para pensar que Deus os semeou aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, para anunciar a palavra de Deus? Ah não, eu quero procurar uma igreja para eu ser alimentado, para eu me sentir acolhido. Deus está os usando nesta cidade para anunciar o Evangelho. Eu não sei qual o contexto que vocês saíram dos seus estados, das suas cidades, mas o que eu vejo é que Deus os trouxe até aqui para serem missionários, para anunciar. Senhor, envia-me a mim, envia-me ao meu vizinho, ao meu colega de trabalho. O texto nos mostra que eles foram semeados, lá o verso 4, entre mentes. Os que foram dispersos ou semeados iam por toda a parte pregando a palavra. Eles não foram doutrinar ninguém, eles foram pregar a palavra. E o que era a palavra? Verso 5, Filipe descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Isso é o que nós precisamos, anunciar a Cristo Jesus, independente das circunstâncias que nós estamos passando. O sofrimento jamais interrompe a missão, a dificuldade jamais interrompe a missão. Obrigado, meu irmão. Outro ponto interessante que nós olhamos nesse texto aqui, está no verso 4. Dentro dessa introdução que eu fiz, entre mentes os que foram dispersos, ou seja, a missão pertence à igreja inteira. Se vocês olharem no texto, quem que ficou em Jerusalém? Os apóstolos. E quem que foi pregar a palavra? Os que foram dispersos. Não aqui os apóstolos. Quem que saiu anunciando? Os membros comuns da igreja. A ideia que nós temos, meus irmãos, é que somente os apóstolos poderiam pregar. Se vocês voltarem lá em Atos 6, nós vamos ver a escolha de Felipe como um diácono. E os discípulos falaram assim, os apóstolos: vamos escolher lá diáconos para eles servirem à mesa. E nós vamos nos dedicar à pregação da palavra. Ou seja, aos olhos humanos estava pronto, o visual estava pronto. Quem iria pregar a palavra eram os apóstolos. O Felipe e os diáconos iam servir as mesas. Mas, no entanto, Deus, na sua soberania, Ele inverte tudo isso. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas quem foi pregar a palavra, quem foi anunciar, foi esse diácono Felipe. Ou seja, a missão, meus irmãos, é para toda a igreja. Às vezes nós queremos que o pastor tem que sair fazer missão, o pastor tem que evangelizar, os presbíteros têm que evangelizar. Tá bom, amém. Mas o que gera ovelhas, meus irmãos, não é o pastor. O pastor alimenta as ovelhas. Quem gera ovelha é a ovelha. Se vocês pegarem aqui, o reverendo Marcos já está há alguns anos, então ele já tem um vínculo de amizade maior. Mas quando nós chegamos no campo, e agora a experiência pessoal, quando nós chegamos no campo, eu estou há 1 ano e 7 meses ali em Nova Alvorada do Sul. O meu círculo de amizade ainda estou expandindo dentro da cidade. Mas os membros da igreja que estão lá, por ser uma cidade com 23 mil habitantes, os membros mais velhos, eles conhecem, tem uns que conhecem quase a cidade inteira. O âmbito
da pregação é muito maior se todos forem pregar a palavra, do que eu com o meu círculo restrito ainda, mas os irmãos saem. Porque o texto nos fala, quem que foi disperso foram aqueles, os membros comuns, os membros que não tinham liderança nenhuma dentro da igreja de Jerusalém. Porque lá em Nova Alvorada eu tenho um ministério lá. Eu vou nos pontos de ônibus das usinas, e lá eles começam a trabalhar de madrugadinhas. Eu acordo 4h30, no máximo aí 4:45 eu já estou na rua, nos pontos de ônibus, distribuindo folheto e orando com o pessoal. O último ponto meu é que é de uma turma que sai 6 horas da manhã, que daí dá mais ou menos uns 20. Eu oro, distribuo um folheto, ou um cada dia. Agora o meu cada dia acabou. Eu estava distribuindo um de 2005, mas o que importa é a palavra que estava ali, né? Os folhetos vão se acabando, mas eu saio de madrugada para evangelizar. E durante o dia também, aqueles turnos que eles fazem, turno A, B, C. Mas nós saímos, eu saio. Mas se todos nós da igreja sairmos, o alcance vai ser maior. É o pastor que tem que pregar? Sim, é o pastor que tem que pregar. Mas a igreja também não pode ficar de braços cruzados. A igreja também tem que sair. A igreja tem que sair. Se eu perguntar para os irmãos aqui, quantas pessoas vocês entregaram um folheto hoje? Não precisa responder e nem erguer a mão. Essa semana você pegou um folheto e foi lá. Hoje eu vou distribuir 100 folhetos. Não, sim, 100 é muito, vou diminuir. 50 folhetos. Quem que fez isso durante essa semana? Às vezes nós cobramos muito do pastor, do presbítero, do diácono, do evangelista. Mas e nós? Tem um hino, eu gosto muito dos hinos da igreja da presbiteriana, que fala assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. E essa pergunta sai para nós que somos membros. Eu fui membro da igreja, antes de ser pastor eu fui membro da igreja, fui diácono. E esse hino fala, me cobrava diariamente o que eu tenho feito pelo evangelho. E o texto me mostra que a missão pertence à igreja inteira. A igreja cresce, a palavra de Deus é anunciada quando todos os membros entendem que são missionários e que Deus os comissionou a irem pregar o evangelho. É muito bonito, meus irmãos, nós olharmos para o quadro de missionários e falar assim: que maravilha essas pessoas. Toda quinta-feira, meus irmãos, nós temos uma reunião com o reverendo Obedes na junta de missões. Toda quinta-feira. E ele pergunta, são todos missionários, são 215 campos que a junta de missões tem. Tem os exclusivos e tem as parcerias. E aí ele vai perguntando, lá em Manaus, lá no Amazonas, lá em Pernambuco, no Maranhão, e assim ele vai perguntando para os missionários: como é que está o trabalho lá? E aí você vê a dificuldade. Missionários que andam 8, 9 horas de barco para chegar na sua igreja, e depois pega mais uns barquinhos para ir visitar os irmãos da igreja. São dificuldades e mais dificuldades que o missionário passa. Esses dias, o missionário aqui do Mato Grosso do Sul, a mãe dele faleceu, ele não pôde ir por causa da distância, que ele não ia chegar a tempo para enterrar a mãe. Então são coisas que a missão pertence aos missionários, aos pastores. Nós abrimos mão de estar com a nossa família, com nossos filhos, netos. Para quem é avô e vó, aí sabe a alegria que é você abraçar o teu neto. Mas Deus nos chamou para isso. Mas agora nós como igreja, nós
precisamos ter essa visão, esse compromisso. Eu sou um missionário, eu fui eleito, eu fui amado por Deus na eternidade, a eleição, meus irmãos, para nós irmos e pregar a palavra. Jesus, quando ele livra aquele jovem gadareno daquela legião, Jesus estava embarcando no barco e ele queria ir junto, e Jesus fala assim: não, vai para a tua casa, para a tua parentela e fala tudo o que Deus fez na sua vida. Isso é missão. E nós fomos comissionados. Quem sabe eu e o pastor, os presbíteros, nós temos uma responsabilidade maior, mas a missão é de todos nós. A missão é de todos nós. Outro ponto interessante aqui, meus irmãos, a partir do verso 5, nós vemos que o Evangelho rompe barreiras. Rompe barreiras porque eles foram para Samaria. Deus nos trouxe até aqui. Nós saímos da nossa cultura para irmos pregar o Evangelho, até nós nos adaptarmos a essa cultura. Felipe vai a Samaria. Meus irmãos, para um judeu, Samaria era um lugar improvável de pregar o Evangelho. Havia tempos, séculos de rivalidade, preconceito, separação, mas Deus demonstra que o Evangelho não conhece barreiras. O Evangelho não conhece barreiras. Cristo morreu para reunir todos os povos, todas as nações. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja não escolhe quem merece ouvir a palavra. Nós não escolhemos para quem nós temos que pregar. Prega a palavra, quer seja oportuna, quer não. É isso que o apóstolo Paulo fala para o jovem pastor Timóteo: pregar a palavra. Às vezes nós nos omitimos de pregar a palavra. Se passa às vezes na fila de alguém, perto de alguém, e não fala nem um bom dia, como que você vai querer anunciar a palavra? Vive com a cara carrancuda? Como que você vai falar que Jesus liberta? Como que você vai falar que Jesus é alegria, que Jesus é paz? A palavra de Deus, ela rompe barreiras, ela deve ser anunciada a todos. A missão, meus irmãos, a missão que nós temos não é motivada pela simpatia. Você passa, eu não fui muito com a cara daquela pessoa, não vou pregar o Evangelho. É justamente aquela que Jesus quer que você pregue. É justamente para aquela pessoa que você acha que não deve ser anunciado. E nós muitas vezes nos omitimos, meus irmãos. Por quê? Eu só vou pregar para quem eu quero, para quem eu gosto. O Evangelho não é assim. O Evangelho não é assim. O propósito do Evangelho, meus irmãos, é reunir, assim diz João Calvino. É reunir. Reunir quem? Reunir as pessoas de todas as partes do mundo, aqueles que pertencem ao reino de Cristo. Quem são ou quem pertence ao reino de Cristo? Os eleitos. Quem são os eleitos? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Mas Ele quer que nós preguemos o Evangelho. O Evangelho rompe barreiras. O Evangelho rompe barreiras. E o texto aqui fala que Felipe foi até Samaria, anunciou a Cristo, pregou. E o que aconteceu? Olha lá o que aconteceu quando ele pregou a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Prega o Evangelho e você vai ver as bênçãos de Deus. Prega o Evangelho, anuncia o Evangelho. Mas uma coisa que eu digo, não vá doutrinar a pessoa. Não vá falar de doutrina, de predestinação. Não vá falar de justificação. Não vá falar lá dos últimos dias, do milênio. Não faça isso. Mas fale do Evangelho, fale de Jesus que morreu na cruz, fale do amor incondicional de Deus. É isso que nós temos que pregar. O Evangelho é isso. Depois
Depois o Espírito Santo veio, regenerou a pessoa veio para a igreja, você começa a fazer um discipulado, aí você vai ensinar, falar da doutrina que nós como igreja presbiteriana cremos. Mas até lá, fale de Jesus. Fale de Jesus. Não canse de falar. Anuncie. Ah, pastor, mas eu não conheço muito a Bíblia. Então leia mais. Uma vez, para quem é filha de pastor e filho de pastor, vai saber o que eu vou falar aqui. Nós estávamos num retiro de carnaval. Aí os jovens lá dividiram a turma e colocaram as minhas filhas uma num grupo, outra no outro. Ah, não vale, porque tem a filha a Letícia, a filha do pastor está nesse grupo, e eles sabem mais de Bíblia. A minha filha, muito animadinha, falou assim: engraçado, a mesma Bíblia que eu tenho, você também tem, se você não conhece, porque você não lê. Eu falei: meu Deus do céu, a Bíblia nós temos, todos nós temos Bíblia, todos nós, pela graça de Deus, nós enxergamos. Esses dias eu vi nas mídias sociais, uma pessoa chorando porque ela não sabia ler e ela queria ler a Bíblia. E nós, pela graça de Deus, nós temos a nossa Bíblia, podemos ler. E se você conhecer 10 versículos, você pode evangelizar uma pessoa, você pode falar do amor de Deus, que você foi alcançado. Eu fui alcançado por essa graça. Eu fui alcançado por alguém que veio e pregou a palavra para mim. Senão eu estava no mundo perdido. Outro ponto interessante, meus irmãos, eu não sei como é que está o nosso tempo, mas do verso 14 até o verso 25, nós vamos ver que o verdadeiro poder da missão está no Evangelho e no Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver aqui que a partir do verso 14, que os apóstolos ouviram lá em Jerusalém o que estava acontecendo em Samaria, que eles receberam a palavra, que eles viram o agir soberano, o mover soberano de Deus. Eles enviaram Pedro e João. Aqueles que achavam que não, Samaria não podia ouvir. E aí os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E eles recebem o Espírito Santo, eles impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Mas vem Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Ofereceu o que? Dinheiro. Foi querer comprar o poder do Espírito Santo de Deus. Mas ele fala assim: me concedam também esse poder. Me concedam esse poder. Aí Pedro fala: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. O verdadeiro poder, meus irmãos, não está no dinheiro, no poder aquisitivo de cada um. O verdadeiro poder da missão está no Evangelho da graça, nas boas novas da salvação, que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, como diz o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o pior. É esse Evangelho que está o poder, é o poder de Deus para todo aquele que crê, é a ação poderosa do Espírito Santo. E Pedro fala aqui para Simão, fala assim: se arrependa, se arrependa. A grande verdade, meus irmãos, é que nós precisamos entender que o poder de Deus é Ele que faz, o dom Ele dá a quem quer. Os samaritanos receberam o Espírito Santo. O mágico tenta comprar o poder espiritual, e Pedro o repreende, e assim serve para nós também. Nós temos que entender isso, que o poder está em Deus.
O poder está no agir soberano de Deus. Não há dinheiro no mundo que compre isso. A salvação não se compra. É graça. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu. A eleição incondicional de Deus. Deus não viu nada ou não exigiu nada de nós, mas simplesmente Ele resolveu nos salvar, simplesmente resolveu mandar alguém pregar o Evangelho para nós. Isso que nós temos que ter na nossa mente. O Evangelho, a missão, não avança por técnicas. É bom planejar, é bom. A junta de missões, ela tem tudo lá planejadinho, tudo certinho. Mas nós somos moldados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos chamou para uma missão. E Deus chamou a cada um de nós. Paulo, ele diz assim lá aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É Deus quem acrescenta dia a dia os que iam sendo salvos. É Deus que muda. Portanto, que o verdadeiro poder da missão está no Evangelho, está no Espírito Santo. E aqui nós vemos esse agir soberano de Deus, esse mover de Deus. Quero partir para a conclusão aqui com algumas aplicações práticas para nós como igreja. A primeira delas, meus irmãos, é diante do que nós vemos aqui, confie na soberania de Deus. Confie na soberania de Deus. Mesmo quando a igreja enfrenta a oposição, mesmo quando o cenário pareça desfavorável, nada pode impedir os planos do Senhor. Confie na soberania de Deus. Outro ponto para nós, de uma aplicação: entenda, meu irmão e minha irmã, que você faz parte da missão. Eu e você, cada um de nós que estamos aqui, fazemos parte da missão. A missão não pertence aos enviados transculturais. Toda a igreja é missionária. Toda a igreja é missionária. Todo discípulo é testemunha. Todo cristão é testemunha. Cada um de nós que estamos aqui somos missionários. Outro ponto para nós aplicarmos: pregue Cristo onde Ele te colocou. No trabalho, pregue Cristo. Se você está na faculdade, pregue Cristo. Está na escola, pregue Cristo. Está lá no teu local de trabalho, seja ele o que for, pregue Cristo. Anuncie a Cristo. Toda igreja é missionária, todo discípulo é testemunha, mas você tem que pregar Cristo onde Deus te colocou. Deus te colocou. Esses dispersos aqui, meus irmãos, não esperaram as melhores condições para anunciar. Eles foram e pregaram. Eles anunciaram a Cristo onde eles chegaram, quando eles chegaram. E a responsabilidade minha e tua é pregar a Cristo, é anunciar. E por último aqui dessas considerações, ore para que Deus continue expandindo o reino dele aqui na terra. Ore. A expansão da igreja não depende apenas de recursos humanos. Não depende somente de recursos financeiros, mas ela depende da graça soberana de Deus. Depende da graça. Precisamos estar dentro desse mover aqui. E o texto, dentro dessas considerações, meus irmãos, eu quero encerrar com uma frase de John Piper, que ele diz assim: missões existem porque a adoração ainda não existe. Fiquei pensativo com essa afirmação, mas é que as missões existem porque a adoração ainda não existe, ou seja, tem lugares que precisam ouvir a palavra de Deus e adorar a Deus.
E cada um de nós somos responsáveis de anunciar. Que Deus nos use cada dia mais e mais para pregar o Evangelho, aonde Deus nos colocou, Deus nos espalhou, Deus nos semeou para anunciar o Evangelho, esse Evangelho que transforma vidas. Se um dia você entende que foi alcançado por esse Evangelho, não guarde para você, anuncie, fale, pregue, mas acima de tudo viva o Evangelho da graça. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame sobre essa igreja uma porção dobrada do Espírito para anunciar esse Evangelho que transforma vidas. Vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, te louvamos por esse momento tão precioso de ensino da Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, esteja moldando os corações de cada um de nós. Assim como o profeta Isaías diz: envia-me a mim. Que o Senhor esteja ouvindo essa frase de cada um de nós: envia-me, Senhor, para fazer missões aonde o Senhor me colocou, seja no trabalho, escola, bairro, cidade, enfim, Pai, cada instante nós possamos ter essa consciência que o Senhor nos colocou nesse lugar para anunciarmos a verdade absoluta do Evangelho, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, dos quais nós somos os principais. Obrigado, Deus, pela Tua graça, obrigado pela eleição incondicional do Senhor. E também, Deus, obrigado porque o Senhor nos impulsiona a pregarmos o Evangelho. Que assim seja, ó Deus, no meio dessa igreja. Que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria ao pastor, ao conselho, para conduzir o povo, o rebanho, para pregar o Evangelho aos quatro cantos dessa cidade, para anunciar também em outras cidades onde o Evangelho não foi pregado. E usa-nos, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos. Assim eu oro agradecido no nome precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor. Pastor?